Olá, eu sou Adriana Piso Gabanini, fonoaudióloga e pedagoga e vou estar com vocês em mais um módulo. Neste módulo 6, nós vamos falar sobre as habilidades matemáticas, o que são, como se desenvolvem e principalmente o que é o senso numérico. Então, o conteúdo dessa nossa aula será o que são e como se desenvolvem as habilidades matemáticas, o senso numérico e as habilidades matemáticas básicas, as dificuldades e os transtornos na matemática, identificação e avaliação, e como ajudar os alunos com dificuldade ou transtorno de matemática, estratégias para o desenvolvimento do senso numérico, da sintaxe numérica e do domínio dos fatos numéricos e procedimentos. Podemos definir a matemática como a ciência que estuda, por meio do raciocínio dedutivo, as propriedades dos seres abstratos, ou seja, números, figuras geométricas, entre outros fatores, bem como as relações que são estabelecidas entre eles. Então, na verdade, a matemática envolve compreender o conceito de quantidade e fazer as relações entre essas quantidades. E o raciocínio dedutivo, então, seria a base para essas relações. Dentro do domínio da matemática, nós temos dois itens importantes, o senso numérico e a resolução de problemas. O senso numérico ele é básico, porque ele se desenvolve precocemente e não parece depender da linguagem. Diferente da resolução de problemas, que envolve aquisição de vocabulários e depende de outras competências linguísticas e cognitivas para se desenvolver. O senso numérico envolve o senso de magnitude, ou como um objeto ou quantidade se compara a outro, da mesma espécie, em termos de tamanho e posição. Então aqui nós temos um exemplo, onde nós vamos explicar mais à frente o PROMAT, que é um protocolo básico de avaliação da matemática, e essa seria uma das provinhas a serem executadas por este teste. Então, envolvendo a questão da magnitude, essa provinha avaliaria. Então, qual é o número que está escrito com o maior tamanho? Qual o número que representa a maior quantidade? A criança vai ter que responder essas questões conforme vão sendo elencados o tamanho, pela questão do próprio tamanho do número ou o que representa a questão da maior quantidade. Ainda dentro do senso numérico, nós temos a noção de cardinalidade, que nos faz pensar em uma unidade em termos de posição, o que é superior, o que é inferior e o que é igual nas relações entre todos esses. Então, por exemplo, neste exemplo das árvores, a criança vai ter que organizar em ordem crescente, qual tem menos frutos para que tem mais frutos. Ainda dentro do senso numérico, a noção de comparação, com avaliação de características de objetos para fazer um julgamento de algum tipo. Então, observando duas figuras, quantos lados têm essas figuras? E a criança vai fazer a análise. Então, essa comparação, na verdade, envolvendo as duas figuras, para que a gente possa ter uma parte da noção desse senso numérico. Outra noção seria a medição, onde nós vamos associar uma grandeza física, isto é, um comprimento, um peso, com uma unidade que descreve, por exemplo, o centímetro ou o quilograma. Outra noção que envolve o senso numérico e também é muito importante seria a aproximação e a estimativa. E nesta noção a gente teria que perceber a substituição de uma quantidade por outra que é mais simples, porém ainda significativa, como por exemplo, determinar se a soma de 8 mais 5 está mais próximo do número 12 ou do número 23. A manifestação nos seres humanos do senso numérico é precoce. Então, essa questão da magnitude, onde você vai determinar pequenas quantidades visualmente, sem enumerá-las, até 4, já é possível ser realizada. Existem pesquisas
feitas nos Estados Unidos, onde bebês já conseguem ter uma pequena noção dessas quantidades. Então, eles são apresentados a 2 objetos e a partir de determinado momento é inserido mais um ou retirado mais um. E os bebês conseguem, a partir dessas pesquisas, quando há a soma de um objeto, eles fazem expressões faciais de estranhamento. Então, em pesquisas já está sendo possível perceber, e alguns autores já indicam, a questão desse senso numérico já precocemente sendo detectado aí pelos seres humanos. A questão da cardinalidade, né, onde os números podem representar quantidades menores ou maiores, também podem ser e que também podem ser ordenados. Então, desde pequenininhas, as crianças vão aprendendo essas questões dos números, contando objetos, contando brinquedos, né? Geralmente eles vão de 1 até 3, depois passa para o número 5 e depois a quantidade que eles conseguem chegar é até o 10. E aí a gente sabe que conforme a idade, esse desenvolvimento da matemática também vai se ampliando. A contagem primária dos números também a gente percebe precocemente, onde a criança vai enumerando essas pequenas quantidades, e a questão da aritmética, onde existe uma habilidade de acrescentar ou subtrair pequenos grupos, que as crianças fazem em brincadeiras comuns, tirando uma bala, somando 2, acrescentando 3, e assim elas começam a ter contato com a matemática sem ser de uma maneira formal. Então, o senso numérico, ele envolve uma série de habilidades aí que nós vamos elencar. Então, a relação entre os números, a estimativa da quantidade, o significado do número, a magnitude do número e a referência dos números e da própria quantidade. A partir dos números que eu disse para vocês, foram solicitadas algumas tarefas para algumas crianças colocarem esses números na linha numérica. Nós vamos visualizar agora um dos exemplos de um menino de 12 anos que está no 6º ano. Nós podemos observar que este garoto, na linha horizontal, apagou diversas vezes para colocar esses números, né? A gente vê ali o retoque que ele utilizou. A gente observa também a dificuldade dele relacionar aí o número 80 mais próximo do 50 e não tão próximo do número 100, né? E na linha vertical, como ele se perde à medida em que ele não coloca a referência ali do número mediano ou do número que ficaria no meio, 50, e como ele acaba também se perdendo nessa colocação dos números na linha, porque o 53 fica então muito mais próximo do número 80. No próximo exemplo, nós temos um menino de 7 anos que está no 3º ano. E o que nós podemos observar nesta linha numérica que ele realizou, né? Uma grande dificuldade aí da organização visoespacial, principalmente na régua vertical, embora a gente tenha que considerar também um pouquinho a idade dele, ele é jovem, né, com 7 anos, mas a gente percebe essa dificuldade aí de organização espacial para colocar esses números na linha numérica. No próximo exemplo, também temos um garoto de 7 anos que está no 2º ano. Essa foi uma régua adaptada e uma linha adaptada para esse paciente, né, para essa criança em especial. Então, embora ele tenha a mesma idade que a criança do exemplo anterior, ele tem mais dificuldades, né? Ele não conseguiu dividir essa régua e aí então a avaliadora dividiu a régua para ele. Vocês podem observar lá que ela coloca de 0 a 10, colocando a divisão ali no meio do número 5, que seria a metade, né? E mesmo com essa facilidade, ele ainda assim não conseguiu posicionar os algarismos corretamente. No próximo exemplo, nós também temos um garoto de 10 anos que está no 6º ano e a gente pode observar, neste caso, a rigidez da criança para construir essa linha numérica, né? Ele cria vários tracinhos, precisa ali fazer a divisão e ele
percebe que mesmo fazendo essa divisão, não vai caber tudo na régua, mas ele não tem a flexibilidade mental, né, que envolve aí um pouquinho das funções executivas, para trocar de estratégia, né? Essa é uma criança que, como exemplo, na verdade é uma criança que tem o diagnóstico de síndrome de Asperger, mas para a gente visualizar um pouquinho essa questão da rigidez e o quanto para ele também foi difícil fazer essa colocação dos números na linha numérica. Agora nós vamos visualizar um vídeo de um garotinho chamado Pedro, de 4 anos. Ele faz fonoterapia devido aos problemas na fala, mas nós vamos observar como ele faz a colocação dos números na linha numérica. Ia ficar perto do zero? Isso, então põe ele lá perto do zero. O número 2 ia ficar perto do zero. Como? Escreve ele, ó. É o 2 primeiro? Primeiro 2, vai lá. Isso. E agora, vamos pensar qual o número que a gente vai colocar agora? O 8? O 8. Onde que fica o 8? Perto do 7. Muito bem. Aí tem 7? Então vamos achar mais ou menos onde ele tá? Onde que ficaria mais ou menos? 0, 1, 2, Isso. 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então o 8 ia estar por aí? Então põe o 8 lá, onde a gente achou que era. Ela aqui? Isso. Aqui? Isso. E o 29? Aonde que o 29 fica? Depois do 28. Isso. E aonde que a gente vai colocar ele dentro dessa régua que começa no 0, vai até o 30? Onde que vai ficar o 29? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Esse é o 15? Esse é o 15. 15. 15. Qual vem depois do 15? 16. 16, 17, 18, 19, 20. O 20 aí, já encaixa ele. É porque o 20 vem antes. Aqui? Isso, ficou ótimo. E agora, qual que tá faltando? 29. 20. Não, tá faltando esse também. É, qual que é esse, sabe? 16. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aqui? Isso. Agora só falta esse. Aqui, pertinho. Isso, pertinho do 15. Muito bem, Fê. Ao observarmos o vídeo, mesmo sabendo que o Pedro tem 4 anos, é interessante a gente visualizar que ele ainda não sabe grafar os números, mas ele já consegue colocar dentro da linha numérica essa sequência e ordenação dos números num tempo e numa questão visoespacial aproximadamente adequada. Então, mesmo ele sendo muito jovem, é uma criança que já tem noção desse senso numérico e consegue distribuir esses números na linha numérica de forma adequada. Mesmo ele sendo um garoto jovem de 4 anos, ele já consegue ordenar esses números em sequência na linha numérica com uma boa capacidade também visoespacial. Pensando agora nas questões do processamento numérico, nós temos que observar algumas questões importantes. O que envolve esse processamento numérico? Ele envolve um sistema visual, um sistema verbal e um sistema não verbal em que está envolvida, na verdade, as questões de magnitude. Então, dentro dessa escala de desenvolvimento da matemática, a gente espera que, conforme a idade, algumas coisas vão acontecendo nesse desenvolvimento da criança.
Então, mesmo o bebezinho lá pequenininho pode discriminar aí numerais pequenos. Depois ele pode aprender a somar e diminuir 1. Depois, por volta aí dos 11 meses, consegue discriminar sequências de numerais crescentes e decrescentes. A partir dos 2 anos e 6 meses, ele reconhece que palavras numéricas significam mais que 1. Aos 3 anos, conta em voz alta um pequeno número de objetos. 3 anos e meio, pode somar e subtrair 1 com objetos e palavras numéricas. Pode usar também o princípio cardinal para estabelecer quantidades na cena, né? Ou seja, naquilo que ele estiver brincando, contar carrinho, contar bonecas e por aí vai. Aos 4 anos, pode usar os dedos para ajudar a contar. Aos 5 anos, pode somar pequenos números sem estar hábil para somar em voz alta. Aos 5 anos e meio, compreende a questão da comutatividade de adição e conta a partir do número maior. Aos 6 anos, já é capaz de conservar os números. Aos 6 anos e meio, compreende a questão de complementaridade de adição e subtração e pode contar corretamente até 80. Aos 7 anos, lembra alguns fatos aritméticos de memória. Então, a gente pode visualizar aqui no slide um pequeno resumo, né, de que essa escala do desenvolvimento da aritmética começa com a combinação de objetos, depois a criança parte para contar objetos nessa correspondência 1 a 1 e começa a fazer a leitura de numerais. Depois, a escrita e ordenação de números, adição e subtração na base 10, depois ela vai aprender a questão do valor local, a adição com leva 1 e a subtração com decomposição, as tabuadas e, por último, os procedimentos que envolvem multiplicação, divisão, a soma. Dentre essas questões do domínio aí da matemática, nós temos algumas habilidades cognitivas e aprendizagens que envolvem essa matemática. Então, no que se refere à aritmética, nós precisamos de algumas habilidades cognitivas como a atenção, que também acaba por influenciar a realização dos procedimentos. No que se refere à aritmética ainda, nós temos questões que envolvem a velocidade de processamento e também a decodificação fonológica. No que se refere aos problemas aritméticos com enunciados, ou seja, a leitura de probleminhas matemáticos, a gente tem questões cognitivas aí de ordem de linguagem. A criança precisa ter vocabulário, compreensão desse vocabulário para entender o que o probleminha está pedindo. A criança também precisa fazer o reconhecimento visual imediato de palavras. E no que se refere aos procedimentos, nós temos diretamente ligado a habilidade cognitiva de atenção. Dentre as habilidades matemáticas, nós podemos observar que o senso numérico seria a base delas e, por conseguinte, teríamos a resolução de problemas. Percebemos que existem habilidades cognitivas que envolvem e influenciam essa aprendizagem da matemática e que é possível avaliar as crianças a partir de um protocolo básico que nós daremos seguimento à aula. Neste bloco, nós vamos falar sobre as dificuldades e os transtornos da matemática e como nós podemos avaliar. As dificuldades que a gente mais costuma observar seriam entender essa correspondência 1 a 1 entre os símbolos numéricos e os objetos. Uma dificuldade que pode aparecer também de contar e calcular rapidamente. Aprender e memorizar fatos numéricos básicos. Dificuldades aí na adição e subtração. Aprender estratégias de contagem de 2 em 2, de 10 em 10. Desenvolver habilidades matemáticas para a resolução de problemas. Aprender tabelas de multiplicação, fórmula e regras. Aprender esse vocabulário matemático. Fazer relações como maior e menor. Estimar números e quantidades. Mensurar as coisas e aprender a ler as horas. Então, essas são as dificuldades que a gente encontra, né, que a gente mais observa quando chegam essas queixas de dificuldades na matemática.
Quais seriam essas causas de dificuldades na matemática? Então, nós podemos dividir aí em duas ideias principais. Uma de origem não neurológica e uma de origem neurológica. A de origem não neurológica, nós podemos pensar em que fatores? Fatores escolares, fatores sociais e fatores emocionais. Fatores escolares, pensando aí que às vezes a criança não fez um bom vínculo com aquele professor de matemática, ou a maneira que aquele professor de matemática está explicando, a criança não está conseguindo compreender. Fatores sociais, pensando até na própria dificuldade de acesso a essa matemática, há quanto tempo essa criança não vem sendo exposta a essas questões da matemática ou não compreende esses fatores sociais envolvidos. E às vezes fatores emocionais, a criança já acha a matemática tão difícil que ela acaba até desistindo ou não conseguindo evoluir, porque ela mesma coloca essa barreira para a aprendizagem da matemática. No que se refere às questões neurológicas, nós podemos dividir também em dois níveis. A de ordem primária, onde nós poderíamos observar a acalculia, que seria a não aprendizagem dessa questão da matemática, e a descalculia do desenvolvimento, que seriam dificuldades específicas aí nessa aprendizagem da matemática, conhecido também como transtorno da matemática. E secundárias, de ordem neurológica, onde nós teríamos algumas questões aí especiais envolvidas. Então, um déficit intelectual, né? Uma síndrome de Turner, uma fenilcetonúria tratada, onde a gente tem muitas vezes um rebaixamento cognitivo também, uma síndrome de X frágil, uma síndrome fetal alcoólica, uma criança que nasce recém-nascida de muito baixo peso, um TDAH, né, que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, a disfasia, entre outros fatores. Então, dentro dessa descalculia do desenvolvimento, a gente pode fazer aí algumas análises, né? Ele é um transtorno que envolve a aquisição dessas habilidades matemáticas, tem uma condição perseverante, ou seja, uma vez que eu dei esse diagnóstico de transtorno das habilidades matemáticas, a criança vai carregar esse diagnóstico a vida toda, não vai ter cura, né? Ela é observada no desenvolvimento e a gente vê que a criança teve muitas vezes condições adequadas para essa condição de aprendizagem da matemática, mas não conseguiu desenvolver. Então a gente pode observar em crianças lá por volta aí dos seus 7, 8 anos e que ainda não conseguem fazer a contagem, por exemplo, até o número 80, que se perdem na contagem desses números, não lembra quais são esses números, inverte alguns números, por exemplo, como o 6 e o 9. Então, são dificuldades básicas que a gente vê que perseveram aí nesse desenvolvimento da aprendizagem da matemática. Então, agora nós vamos visualizar alguns exemplos de erros a partir do protocolo básico de matemática que eu falei para vocês, o PROMAT, né? Então, aqui nós temos uma atividade onde a criança tem que circular um número maior. Então, vocês observam lá, 68 e 86 ele conseguiu acertar, mas por uma falha na atenção, olha só, 28.000, ele marcou como maior o 9.369. Então, uma falha de atenção e uma dificuldade que a gente percebe aí também nas questões de linha numérica, né, para essa percepção. No que se refere à atividade 4, onde nós temos a sintaxe numérica, a criança tem que ter um conhecimento do valor posicional dos números, né? Então, olha lá, o número 125. O 5, nesse número, refere-se a uma unidade. Ele acertou. Já no número, por exemplo, 358, o 5 equivale a uma dezena. Ele não conseguiu acertar. E assim ele vai fazendo o exercício de uma maneira que a gente percebe essa dificuldade de conhecimento do valor posicional do número, né? Sendo um menino de 10 anos que está na quarta série, ou seja, quinto ano. No próximo exemplo, nós temos uma atividade onde foi solicitado que a criança fizesse continhas, né? E inicialmente a gente já vê um erro ali de
procedimento, onde a criança tem lá o 17 menos 11, que para ela dá 5. Então, a gente vê um erro de procedimento, novamente um erro de atenção, né? É uma garota de 9 anos que está também na 4ª série, 5º ano. E para ela realizar a conta da divisão, 12 dividido por 6, ela precisou do apoio concreto, ou seja, ela foi fazendo ali, né, toda a divisão para que ela pudesse visualizar no concreto qual seria o resultado dessa continha, ou seja, tem um trabalho muito grande para executar essa tarefa aí desse procedimento. No próximo exemplo, nós temos também uma atividade onde a criança vai executar alguns procedimentos da matemática, dentre eles a divisão, um menino de 10 anos, que também está na 4ª série, 5º ano, e a gente observa aqui a dificuldade principalmente de organização espacial, ou seja, ele precisa escrever toda a tabuada para conseguir executar a conta de divisão. Só que além disso, a dificuldade visoespacial se encontra aqui. Ele começa a fazer essa tabuada, aí o papel termina, né? Na verdade, os números praticamente terminam em cima da continha e ele tem que subir no alto da folha para concluir a tabuada. Então, isso acaba confundindo, pode misturar com as outras continhas de outros procedimentos, que é o que provavelmente pode acontecer em hora de prova, né? A criança marca um número que não é embaixo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e depois acaba errando a continha na hora de fazer. Nesse próximo exemplo, nós temos um menino de 9 anos que está na 5ª série, né? E novamente aí nós vemos a dificuldade dessa questão da valor posicional, da notação numérica, né? Então a avaliadora vai falando os números, vai fazendo um ditado de números e ele vai executando. E aqui a gente percebe essa dificuldade de valor posicional porque ele vai acrescentando os números, né? Então 300 mil ele marca 300, mas aí e vai acrescentando os zeros. E na última, que seria 1 milhão, ele põe quantos zeros ele achar, né, suficiente para fazer o valor do número. Então, dentre essas dificuldades de natureza visoespacial, é importante a gente saber que a criança precisa entender as relações espaciais de direita e esquerda, né? Precisa saber navegar em direções não familiares, julgar corretamente as questões de velocidade e distância. Também precisa aprender a ler e interpretar mapas, reconhecer as quantidades numéricas espacialmente sem precisar contar e prever a passagem do tempo. É importante a gente também mencionar que essa questão do processamento numérico, ou seja, essas questões da matemática, elas envolvem, na verdade, a atuação dos 2 hemisférios cerebrais. Então, o direito e o esquerdo atuam nas questões de comparação dos números e sistema de reconhecimento visual dos números, né? E depois a produção desse número, que seria o sistema verbal. É importante a gente salientar a importância do funcionamento cerebral dos 2 hemisférios nesse processamento numérico dessas informações matemáticas. Além disso, é importante a gente citar também que muitas vezes esse transtorno da matemática não acontece sozinho. Então, às vezes eu posso ter uma criança que tem um transtorno da matemática associado a outras comorbidades, como por exemplo a dislexia, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pode ter também associado um distúrbio de linguagem, uma depressão infantil e também os casos que a criança pode vir a ter um transtorno de ansiedade ou até um transtorno de ansiedade generalizada, que acabam atrapalhando esse desempenho e o desenvolvimento nas habilidades matemáticas. Bom, para as crianças com dificuldades nessas questões matemáticas, a gente precisa aprender a enxergar outras habilidades e potencialidades que elas possam vir a ter. Então aí nós teríamos uma aquisição dessa linguagem verbal, de repente ela pode ter aí habilidades na escrita de poesia, enxergar e lembrar palavras impressas, lidar com áreas das ciências que não envolvam essas questões matemáticas e, por fim, entender conceitos numéricos que não envolvam números e modelos computacionais.
conseguir entender as figuras geométricas e a gente conseguir trabalhar com elas também as artes criativas. Então, nesta avaliação dessas questões das habilidades matemáticas, o que nós podemos observar? Então, uma das perguntas seria: como a criança resolve o problema? Quais são os facilitadores? Então, ela precisa de algo concreto, então ela vai fazer a continha, ela precisa contar 1, 2, ela precisa de objetos concretos para contar? Ou ela precisa desenhar bolinhas no papel ou palitinhos para fazer essa conta? Quem está avaliando também precisa investigar qual é o passo a passo que essa criança está fazendo. Notar em que momentos que ela comete esse erro. E principalmente observar se esse erro é sistemático, ou seja, se esse erro persiste. Toda vez que ela faz aquela conta, ela comete aquele mesmo erro. Então, uma proposta de avaliação foi esse protocolo de avaliação das habilidades matemáticas, o PROMAT, desenvolvido por Weinstein e colaboradores em 2008. É um protocolo básico que vai avaliar as questões do senso numérico, observando principalmente a numerosidade, tempo e espaço, o conhecimento linguístico e o domínio de procedimentos que essa criança tem para executar as soluções dos probleminhas. Então, na parte do senso numérico, a gente vai perguntar para a criança, né, saber dela essa localização temporal e perguntar no dia da avaliação: que dia é hoje? Quantos anos você tem? Qual é a sua data de nascimento? Tá? E vamos fazer também uma estimativa de tempo a partir da rotina. Então, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, o que você faz? E às 8? E às 9? E às 10? E aí nós pegamos um dia da semana e fazemos essa estimativa aí da rotina da criança, o que ela faz ao longo do dia. Dentro ainda do senso numérico, a criança vai fazer uma estimativa visual de quantidade. Então, ela vai enumerar pontos em um conjunto, estimar maior e menor, mais e menos, e estimar a quantidade em um contexto. Também vai realizar a comparação da magnitude numérica, né? Então, auditiva, porque a gente vai falar para ela qual é maior, 2 ou 9? E ela vai ouvir e dizer para a gente. Depois ela vai ver o número escrito e vai circular qual seria o maior, né? E também no concreto, para que ela possa fazer a atividade, observando aí a questão do tamanho físico versus a quantidade. Ainda dentro da questão do senso numérico, ela vai executar algumas atividades na linha numérica, tanto na horizontal como na vertical, como nós vimos alguns exemplos já anteriores. Também para o conhecimento linguístico, nós vamos pedir a correspondência de um símbolo com um número e vamos verificar se ela consegue fazer essa relação. A criança vai realizar um ditado de números, uma leitura de números e mostrar para a gente o conhecimento do valor posicional. Dentre os domínios de procedimentos, no PROMAT, ela vai fazer problemas apresentados oralmente e vai fazer o cálculo mental, problemas apresentados também por escrito, onde ela vai ter que ler e depois fazer os cálculos no papel. Então, como nós vamos analisar esse protocolo, né? Uma das perguntas seria: essa criança já tem o senso numérico, ou seja, tem o domínio semântico? A falta deste domínio, para nós, pode ser um indicativo da descalculia do desenvolvimento. Outra pergunta seria: ela tem domínio do procedimento, né, que estaria envolvido aí em transtornos como TDAH, com uma velocidade lenta de processamento, transtorno das funções executivas, transtorno da linguagem e também na falta do processo de ensino e aprendizagem. Essa criança pode ter um déficit de atenção? Seria outra pergunta. É muito impulsiva? Essa criança pode ter também um transtorno de ansiedade? Ou ela pode ter falta de informações, né? E uma das questões importantes também da gente pensar dentro dessa descalculia é se essa criança teve condições adequadas para a aprendizagem desses procedimentos da matemática. Primeiro que nós sabemos que o nosso país não é um dos melhores nessas questões de números. Quando a gente vê
trabalhos aí, pesquisas publicadas, o Brasil está em um número muito abaixo do que se espera para a aprendizagem da matemática. Então, para pensarmos no diagnóstico da descalculia, a gente tem que antes saber se essa criança teve condições adequadas para a aprendizagem da matemática. E aí, mesmo assim, se teve e não desenvolveu, para aí depois pensar num diagnóstico da descalculia. Ainda pensando em como analisar esse protocolo, né, nós precisamos levantar ainda algumas questões. Então, esse aluno tem domínio desse senso numérico? Né? Se ele não tem esse domínio, isso nos é um indicativo dessa descalculia do desenvolvimento. Outra pergunta a se fazer seria: tem domínio dessa linguagem matemática? Tem domínio dos procedimentos? E aí, quando a gente pensa na linguagem matemática e domínio dos procedimentos, talvez pode ser que seja somente uma dificuldade de aprendizagem secundária ou uma falta de instrução devido às questões de ensinagem. Você, professor, pode analisar e pesquisar lá no seu PCN quais são as idades esperadas, né? E o que é esperado, na verdade, para cada idade, para a aquisição de algumas habilidades matemáticas que envolvem tanto o senso numérico como o conhecimento linguístico e o domínio desses procedimentos. E a partir daí você pode analisar se o seu aluno está dentro daquilo que se espera ou não para a série o ano escolar dele. Ainda assim, podemos fazer uma análise conforme as dificuldades apresentadas. Então, assim, na falta de domínio do senso numérico, uma hipótese diagnóstica que nós poderíamos levantar, como eu já disse, seria a descalculia, né? Esse transtorno específico da aprendizagem da matemática. Ainda com dificuldade nesse senso numérico, a segunda hipótese a ser levantada seria uma dificuldade secundária de aprendizagem, por exemplo, uma deficiência intelectual. E qual seria a conduta, então, que poderíamos ter? Encaminhar essa criança para uma avaliação específica e realizarmos algumas adaptações pedagógicas. E pensando na matemática, essas adaptações partiriam muitas vezes de material concreto, né? Pensando aí material dourado, o ábaco, coisas que a criança visualize, que seja concreto e ela possa, né, executar aquilo que a gente fala nessa linguagem matemática. Agora, pensando na falta de domínio do conhecimento linguístico, qual seria a primeira hipótese diagnóstica que nós poderíamos pensar? Então, uma dificuldade secundária de aprendizagem, ou seja, um transtorno específico de fala e linguagem que afeta, né, essa criança no conhecimento das palavras aí para entender essa matemática. Uma segunda hipótese seria uma dificuldade de aprendizagem, ou seja, problemas na ensinagem e na falta de estimulação para a aprendizagem da matemática, né? Porque já tem aquele estigma de que é muito difícil e se eu não tiver condições favoráveis de ensinagem, a criança vai ter muita dificuldade. Nesses casos, quais seriam as condutas? Então, adaptações pedagógicas, porém, as dificuldades, se elas se manterem persistentes e não tiver um diagnóstico específico, aí a gente precisa mandar então para uma avaliação especializada, ou seja, você supõe que seja uma dificuldade, intervém, muda aí as questões pedagógicas, mas a criança não melhora. Se não melhorar, vale uma avaliação, né, especializada, ou seja, multidisciplinar. E, por fim, na falta de domínio de procedimentos, ou seja, na realização aí dos probleminhas das próprias contas de matemática, uma questão que a gente poderia pensar como primeira hipótese seria a dificuldade secundária de aprendizagem, ocasionada por um TDAH, por uma dislexia, por exemplo, né? A segunda hipótese, também poderíamos pensar numa dificuldade de aprendizagem, de ensinagem e também falta de estimulação. E novamente a conduta seria fazer adaptações pedagógicas, porém mantendo-se as dificuldades, fazer um diagnóstico específico por meio de uma avaliação também multidisciplinar especializada. Encerramos esse segundo bloco que fala sobre os transtornos da matemática e também como avaliá-los.
Neste último bloco, nós vamos trabalhar como ajudar os alunos com dificuldades ou transtornos de matemática. Então, nós vimos no primeiro bloco o que seria essa questão da matemática, depois nós vimos o que eram as dificuldades e os transtornos e como avaliar, e agora nós vamos trabalhar em estratégias de como ajudar essas crianças trabalhando com o senso numérico, essa sintaxe numérica, fatos numéricos e dos procedimentos. As estratégias para o desenvolvimento do senso numérico visam estimular as habilidades: o senso de tamanho ou valor do número, reconhecimento da posição numérica, a comparação numérica, ou seja, tamanho, valor e espaço, relação entre os números, maior, menor e o que está entre eles. Na atividade 1, o professor pode distribuir para os alunos uma folha com vários quadrados, que tem quantidades diversas de pontos e aí numa posição, espacial distinta. E aí a gente apresenta um modelo para o aluno em que ele deve marcar na folha o quadrado no qual a quantidade está preservada, independente da posição dos pontos. Ou seja, se eu apresentar um quadrado de 2, ele vai ter que me apresentar um que tem 2, independente da posição espacial que as bolinhas ocupam. Nesta segunda atividade, o aluno deve relacionar o conjunto de quantidades ao seu algarismo correspondente. Então, eu apresento a cartela com um número de bolinhas, bolinhas desenhadas, e ele tem que me apresentar qual é o numeral que corresponde. Na terceira atividade, então, nós vamos poder criar cartas com quantidades numéricas, com pontinhos, e distribuir entre os alunos. Cada aluno joga uma carta e diz um número, seguindo uma ordem numérica. Quando o número que foi dito representar a mesma quantidade jogada, os alunos devem bater a mão no monte. Quem bater por último tem que pegar as cartas. Ganha quem ficar sem cartas primeiro, ou seja, são jogos que envolvem essas questões aí dessas habilidades matemáticas com o senso numérico. Então, quais seriam as estratégias para o desenvolvimento do conhecimento linguístico? Então, na verdade, essas atividades têm o objetivo de estimular os alunos a estabelecer relações entre a magnitude numérica e o seu correspondente numeral, ou seja, o algarismo, identificar o valor posicional do algarismo dentro do número e compreender o conceito do sistema decimal. Um exemplo de atividade seria, realizar um jogo da memória com peças que contenham algarismos e outra peça que seria o par com o número escrito. Então, a criança vai ter que achar o algarismo e a palavra escrita que corresponde aí ao parzinho no jogo de memória. As estratégias para o desenvolvimento do domínio de procedimentos seriam atividades com o objetivo de estimular o aluno a pensar em combinar grupos de objetos, entender os sinais das operações, compreender as propriedades da adição e também as propriedades da subtração. Então, um exemplo de atividade seria unir os pontos de dois conjuntos e pedir para o aluno desenhar no quadrante vazio os pontos dos dois quadrantes anteriores. E ao longo da atividade, nós podemos ir estimulando a contagem dos pontos e a leitura dos sinais. E a gente pode intensificar com números, ou pontos cada vez maiores. Uma outra atividade seria também distribuir para a criança uma folha com alguns quadrantes que tem quantidades de pontos diversos. E a professora apresenta uma placa com uma quantidade específica de pontos e pede então para que o aluno marque ou risque na folha, no primeiro quadrante, a quantidade de pontos apresentado pelo professor e vai pedir para que o aluno então marque do lado desse quadrante quantos pontos sobraram e assim por diante. Nós vimos então atividades desenvolvidas no papel, mas nada impede também de você, professor, trabalhar com atividades antes do papel que envolvam a questão concreta, que utilize os objetos no concreto para a criança fazer essa associação e depois nós usarmos o papel. Então, como nós vimos essa questão da matemática, principalmente partindo aí do senso numérico, o trabalho com a linha numérica e também a questão dos procedimentos do processamento numérico,
a avaliação e principalmente como analisar essa avaliação e, por fim, algumas atividades práticas para esse desenvolvimento das habilidades matemáticas. Fechamos então mais um módulo com uma frase de Stephen Hawking: a matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza.